fazer. E eu tenho as críticas, sabe que a gente compartilha da maior parte das críticas. O meu único ponto é que, especificamente, na questão do enfrentamento ao Trump agora, eu acho que a gente tem que ter alguma unidade. Nessa questão. Eu não tô dizendo que não é pra criticar o Lula, eu acho que a gente tem que criticar o Lula o tempo todo, o governo o tempo todo. Mas eu vejo um risco muito grande de uma movimentação que tá acontecendo nos últimos dias. Tu sabe, Jones, que se a Globo comprar o discurso completamente, tu sabe que aquelas manifestações esvaziadas que estão acontecendo, elas vão encher. Eu tenho uma leitura, não sei se tu concorda comigo, a gente pode conversar sobre isso, que parte do fracasso da tentativa golpista do Bolsonaro foi a insegurança dos nossos militares em ter apoio dos Estados Unidos. Sim. Né? Acho que o Jones falou isso. E eu acho que No Flow. eles podem agora tentar construir uma ideia de que isso mudou, que a conjuntura é outra, que talvez eles tenham algum apoio. E eu penso que se houver uma virada de mesa, tá? Que por enquanto tá longe, mas Gascaldado tem medo de geografia, eu já vi, eu achava que ninguém ia derrubar a Dilma e mudou tudo, derrubaram. Se houver uma virada de mesa, vai ficar muito ruim pra nós. Eu penso que o teu canal cai, o meu canal cai. Em vez de lutar pra transformar o comunismo num movimento de massas, nós vamos lutar pra sobreviver. E eu acho que isso não é bom. Sim. Então eu acho que nessa questão específica, e eu acho que o Lula ficou numa situação difícil de fazer o que ele sempre faz. Porque ele construiu historicamente uma forma de fazer diplomacia, se colocando no mundo, que se hoje ele não tivesse uma postura parecida com o que ele está tendo, eu concordo, é muito mais bravato do que ação prática. Sim. Não é essa a questão. Mas se ele não fizesse pelo menos isso, ele estaria completamente desmoralizado. Enterrado politicamente. Então ele de alguma maneira também vai tentar salvar pelo menos o fim do mandato. Então sim, eu acho que tem que criticar o tempo todo, a questão não é essa, a gente tem que superar o lulismo sim, ponto pacificado, porque eu acho que é uma forma política que ela é limitada e está esgotada. Agora, eu vejo a atitude do Trump pegando o Bolsonaro como boi de piranha para defender os seus interesses imperialistas no Brasil, pode criar uma situação muito perigosa para todos nós aqui. E eu acho que isso não pode acontecer, a gente tem que defender. Perfeito. Vê, acho que uns 50 dias atrás eu lancei um vídeo no canal. O Brasil está sob ataque dos Estados Unidos. Foi antes do tarifaço, em que o governo Trump já tinha falado de tomar a base naval do Rio Grande do Norte, já vinha com esse papo de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, já vinha com papo de tomar Fernando de Noronha e por aí vai. Eu também acho que a gente entrou em outra situação da conjuntura do ponto de vista qualitativo, né? O anúncio do ataque aberto pelos Estados Unidos, e é aberto no sentido de maneira, é isso mesmo, aberto, porque os Estados Unidos está sempre atuando. Os Estados Unidos está sempre tentando sabotar o Brasil, mas existe uma diferença de qualidade quando você tem uma manobra subterrânea, né, como foi, por exemplo, durante a Lava Jato, como foi no golpe contra Dilma. Ali tem um dedo direto do governo Obama, que o vice era o Joe Biden. Só que ali não era o Obama dizendo assim, tem que derrubar a Dilma, tem que privatizar tudo. A gente tá em outro nível de qualidade, que, parecido com isso, só os anos 80, o governo Reagan pressionando o Brasil para abrir o nosso mercado de informática, para mudar nossa lei de patentes e por aí vai. Então faz mais de 30 anos que isso não acontecia. O governo dos Estados Unidos está coordenando... Parece que na última eleição teve também, hein? Não, dessa forma não. Dessa forma não. O governo dos Estados Unidos está coordenando direta e abertamente um ataque ao Brasil, contando com a base de massas interna para apoiar esse ataque muito forte. Isso exige da gente um recalibramento tático do discurso no sentido de colocar a questão da soberania nacional no centro do debate político e de tentar o máximo possível desmoralizar a manobra bolsonarista de justificar a ação imperialista. Então, nos últimos tempos, os debates que eu participei, os materiais que eu fiz, a galera tá percebendo que eu tô falando cada vez mais de soberania nacional. Então, o debate ontem com o Holliday, por exemplo, ele queria falar sobre educação, adoro falar sobre educação, perfeito, muito bom, mas eu tava muito mais preocupado ontem de falar do ataque dos Estados Unidos, de falar do PIX, que foi o tema, um dos temas principais do debate, porque eu acho que o momento histórico exige isso, a gente dá um foco nisso. Ao mesmo tempo, eu acho que a unidade de ação se dá em torno disso. Todas as organizações de esquerda do Brasil, de diferentes matizes, colocarem no centro da sua agenda política o ataque dos Estados Unidos ao Brasil e a defesa da soberania nacional do país e a denúncia dos entreguistas. Isso aqui temos acordo.
Qual é o X da questão pra mim? Eu também acho que, de início, a reação do Lula foi boa. De início. A postura de Aqui segurar, de dizer assim, a gente não vai ceder, e ao contrário do Japão e da União Europeia, não se rendeu. Então, só o fato de não se render já faz com que o Brasil esteja numa situação melhor que o Japão e que a União Europeia, porque o Japão e a União Europeia se renderam, inclusive o Trump, mesmo depois do acordo humilhante para o Japão, o Trump agora anunciou uma nova rodada de tarifas contra o Japão. Agora, qual é o problema? Numa situação como essa, você precisa de duas providências. Você precisa fazer um debate intenso e buscar mobilização popular para isolar a quinta coluna interna, que é o bolsonarismo, de um lado, e você precisa ter instrumentos econômicos, de política fiscal, de política monetária, para reduzir qualquer impacto negativo na economia que vai ter a sabotagem do imperialismo. Então você precisa, de um lado, de um grande programa de compras públicas para evitar a quebradeira de cadeias produtivas e destinar isso para o mercado interno, principalmente o setor de alimentos. Você precisa de aumento da capacidade de investimento do Estado para evitar perda de empregos. Você precisa de uma diplomacia muito ativa, muito arrojada para, se perder mercado para a Embraer, por exemplo, você conseguir uma substituição mais ou menos rápida e por aí vai. O governo está patinando nisso. O governo até agora faz 10 dias que está anunciando um programa de compras governamentais para o que não vai conseguir ser exportado para os Estados Unidos, e até agora esse programa não foi concluído e apresentado. Tem pouca gente, não. Então, assim, isso por um lado. Por outro lado, o governo descartou abertamente romper ou flexibilizar o novo teto de gastos frente à ameaça dos Estados Unidos. Então, assim, a maior potência econômica e militar da Terra está atacando o Brasil, e o compromisso dos caras é com a responsabilidade fiscal. Isso combinado com a lógica que é característica, é a essência do lulismo, é nunca fazer mobilização popular. É nunca fazer confronto. A mídia burguesa chama o Lula de populista. Isso é um dos maiores delírios da história da humanidade. A gente estaria muito melhor se o Lula fosse populista. Se o Lula fosse um Hugo Chávez, um Evo Morales, um negócio, um Brizola e tal. Então, assim, não tem mobilização popular. Qual é o meu medo? Veja, o Lula não vai ceder no caso do Bolsonaro, porque não tem nem é algo, inclusive, que está diretamente nas mãos dele. Então é isso. Eu acho que o Bolsonaro foi bom, ficou pessoal. O Lula fala, Bolsonaro, agora que eu não faço o Bolsonaro vai continuar lá e por aí vai ser preso e tal. Qual é a questão? O Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad já falaram publicamente a disposição de negociar as terras raras do Brasil com os Estados Unidos. Isso é um problema seríssimo. Inclusive, nióbio não é terras raras. Abraço, Fernando Holliday. Então, isso é um problema seríssimo. E o segundo problema: o governo Lula fez uma política para estimular a instalação de data centers no Brasil. Uhum. Qual é o centro da política? Não é criar uma política de data centers nacional. É dar incentivo fiscal para o Google, Nvidia, Microsoft, Amazon instalarem os data centers deles no Brasil, com isenção fiscal, com desconto de água, com licença para poluir, por aí vai, e só tem a obrigatoriedade de 10% da capacidade instalada ser destinada ao mercado interno brasileiro. Então os caras podem instalar o data center no Brasil, consumir água do Brasil, consumir energia do Brasil, receber isenção fiscal do Estado brasileiro, e só 10% da capacidade instalada do data center ser usado para o mercado interno brasileiro. E por que esse data center não é feito lá? Você sabe por quê? Não, veja, e a posse dos dados continua com as Big Techs. Esse programa é uma tragédia. Então, veja, tem uma questão aqui pra mim, que aí talvez a gente tenha uma discordância, Humberto, a nível de temporalidade. Veja, bicho, a gente precisa ter o sentido de unidade, é isso. A gente precisa, em vários momentos, marchar juntos, mas a história já provou que enquanto a gente não der uma aceleradazinha na superação do lulismo, a gente vai continuar indo pro buraco, porque não é possível que a maior potência econômica da Terra ataque o Brasil, os caras sejam incapazes de levantar um debate público sobre a necessidade de afrouxar as regras fiscais que amarram a capacidade do Estado brasileiro de reagir a isso, como inclusive aconteceu no teu estado. Veja, quando o Rio Grande do Sul sofreu a pior enchente da história do Rio Grande do Sul, o governo poderia ter feito um grande programa de recuperação do Rio Grande do Sul por fora do novo teto de gastos, e o governo decidiu não fazê-lo, e na prática fez políticas parafiscais, né? Adiantou o pagamento de Bolsa Família, retardou o pagamento de imposto e tal, e disse que investiu 70 bilhões na reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso é mentira. Adiantar fluxo e retardar fluxo não é investimento. Investimento é
dinheiro novo, né? Pra você reconstruir as coisas. Então, eu tô convencido, velho, que enquanto a gente não criar uma esquerda alternativa e que se diferencie claramente do lulismo, a gente não vai ter futuro no Brasil, não. Assim, uma esquerda que a galera olhe assim e diga, porra, esse bicho é de esquerda e ele não é petista. Massa. Bom. Uma outra esquerda. Acho que enquanto a gente não separar isso, a nossa capacidade, inclusive, de resistir momentos como esse fica muito difícil, porque eu tô fazendo um debate com o rapaz que não escreve o próprio livro, ele não tem nem capacidade de jogar pra mim, mas o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, porque ele sabe. Gente, o que eu tenho a ver com o Lula? Mas eu vou te falar onde vocês estão errando, que lá fora não erra. Opa. Recente a gente conversou com o Diego Ruzarin, do México, e ele falou, cara, aqui no México, esquerda e direita é tudo neoliberal, é tudo a face da mesma moeda. Eu não sou de esquerda e eu não sou de direita, eu não me encaixo nisso daí. Eu sou comunista. Então, automaticamente, ele já se separa desse campo de visão. Só que aqui hoje a gente pega uma parte da população que tem ranço da esquerda por conta dessas políticas públicas e fica nessa briga pra ver quem é a verdadeira esquerda, quem é a esquerda que manda no Brasil. Eu acho que passou da hora da esquerda radical se afastar disso. Ó. Não sou nem de esquerda e não sou de direita. Esses caras só faliram o Brasil até hoje. Eu sou comunista e eu vou fazer a diferença desses caras. Veja, eu tenho assumido uma postura que é uma postura que eu ouvi da boca, por exemplo, do Renato Freitas. Há muitos anos, Jones, a gente fala que é necessário superar o Lula. E eu tô de acordo. Só que superar o Lula tem que ser uma questão concreta. Não é assim, porque a gente quer que vai surgir. Isso tem que ser construído. Então, veja, toda iniciativa que caminha nesse sentido de realmente construir uma esquerda revolucionária vai ter meu apoio. Então, veja, assim eu entendo a questão dos partidos que têm programa revolucionário. Ora, eu acho que tu tem todo o direito de se colocar como uma figura pública grande, um quadro comunista que se descola do PT. Eu acho tranquilo, eu acho não só tranquilo como necessário que aconteça isso. Por outro lado, enquanto essa figura que tá em formação, eu acredito muito, acho que tu tem todas as condições, né, tá dando a cara pra bater, e eu faço votos, inclusive, consiga. Enquanto isso está sendo formado, nós não podemos deixar o Bolsonaro voltar ao poder. É só esse ponto. Então veja, todos os partidos revolucionários devem manter a sua linha de construir essa desvinculação. Acho que você está perfeito aí, né? Entretanto, no primeiro momento agora, é necessário impedir o retorno do Bolsonaro. Então veja, no primeiro turno, eu acho que os partidos têm que colocar os seus candidatos, têm que ir lá, têm que lutar, têm que aumentar a sua base e fazer. Ainda assim, indo para o segundo turno, a gente tem que apoiar o Lula. Essa é a visão que eu tenho no momento. Eu, enquanto militante do PCdoB, eu vou seguir o centralismo do meu partido e eu vou apoiar o Lula no primeiro turno. Mesmo se eu for candidato, Humberto, tu não vai votar em mim, não. Não, mas tu vai ser candidato, aí. Tu me Não, fala. Vamos ver. E agora? Não, vamos fazer o anúncio E agora. agora, aqui. então? Vamos fazer o anúncio agora. Não, você tá com liberdade política pra fazer o que você quer lá dentro ou não? Não, Jorge Porque, é meu ué, amigo. Jorge é meu amigo. Não é só meu trabalho, meu amigo. Então vai, nós vamos conversar. Vamos falar de eu realidade. quero saber isso. Não, porque eu tô achando o seguinte, Jones. Agora você falou uma parada aqui, não vamos botar essa bola na mesa. Porque assim, o PCBR tá construindo a sua sigla, não tem Perfeito. registro ainda. Ainda.